O fenômeno é real. Dados apontam mais de 200 empresas se deslocando para o Paraguai. Dentre elas, nós temos indústrias, centros logísticos, estruturas para prestadoras de serviços compartilhados. E somente no regime de maquila nós temos 180 empresas brasileiras que operam no país Paraguai, representando então a maioria das companhias que estão lá instaladas neste modelo. Guardem este nome, regime de maquila. Ele é essencial e muitas vezes ele é o divisor de águas na tomada de decisões quando nós falamos de internacionalização para o Paraguai. O número de empresas se deslocando para o Paraguai não representa um êxodo industrial, mas ele é um número relevante e já é o suficiente para que muitos de nós, enquanto empresas, administradores, gestores, integrantes de equipes estratégicas das empresas, paramos e viemos a olhar o que tem neste país que atrai tantas empresas. Para responder essa pergunta, nós vamos ter que olhar para o Paraguai em diferentes ângulos e entender por que o Paraguai se tornou competitivo. Então, entender que a atratividade para o Paraguai não decorre apenas de impostos, mas de um conjunto estrutural. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no Paraguai eles pensaram em uma estrutura que se torna simplificada, logo ela se torna atrativa em muitos pontos. E o principal destaque quando falamos do Paraguai são os regimes de tributação. Lá nós encontramos alguns principais regimes, eles têm mais regimes além destes que nós vamos tratar nesse vídeo, mas eu vou trazer para vocês os que são mais comuns de ser visto lá. Nós temos o regime comum, que são para as empresas de âmbito geral que se instalam no país e também possuem o objetivo de vender e prestar os seus serviços e produtos dentro daquele território. Então, elas vão ao Paraguai com o intuito também de produzir e vender dentro daquele território. Depois, nós vamos ter as empresas que vão para o Paraguai com o objetivo de trabalhar no processo de transformação de produtos e devolver estes produtos ao comércio exterior, ao mercado externo, muito semelhante ao regime de drawback que existe no Brasil, e é importante vocês terem esse conhecimento. Existe o regime de drawback no Brasil, que se torna parecido no processo, mas não na tributação. As empresas que se enquadram, então, e entram no Paraguai pelo regime de maquila, elas vão ter uma tributação extremamente simplificada e prática, 1% de IVA sobre o valor agregado. 1% de IVA sobre o valor agregado. Isso torna o regime de maquila e o Paraguai muito atrativos e muito benéficos para quem está na indústria de transformação. Por isso que vocês devem ter pesquisado e visto muito se falar do regime de maquila. E a Lei 6090, que traz uma série de benefícios fiscais para as empresas que se enquadram a ela. Por exemplo, isenção na importação, quando a gente fala de bens de capital, isenção do IVA, remessa de lucros também há uma isenção que tem que ser estudada no caso a caso. Lembrando que aqui nós estamos falando de uma forma ampla e genérica para que vocês entendam o que realmente a gente encontra quando trabalhamos e falamos do Paraguai.